Bom dia ao pessoal que me segue aqui pelo YouTube, pessoal que me segue aqui pelo Instagram. Hoje é domingo, dia 4 de junho, e algumas pessoas me mandaram mensagens depois das lives que eu fiz sobre anjos e demônios, sobre o céu e inferno. Algumas pessoas me mandaram mensagens sugerindo que eu fizesse aqui um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Eu não farei um estudo do livro todo. Eu escolhi aqui um tópico apenas, que eu creio que ficaremos alguns dias nesse tópico, que é o capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, especificamente o tópico Código Penal da Vida Futura. Eu então farei esse estudo hoje, nesse domingo, e com certeza não vamos esgotá-lo nesse domingo, então teremos outros momentos que eu tentarei fazer aos domingos, nesse horário de 9 ou 10 horas da manhã, como hoje estamos às 10 horas. Por que eu escolhi esse tópico? Código Penal da Vida Futura. Porque aqui, nesse tópico, Kardec faz um exercício de tudo que ele estudou sobre essa ideia de esperanças e consolações, sobre a ideia do porvir, sobre a ideia da consequência das nossas ações, boas ou não, na nossa sequência de vida, na nossa sequência de encarnações. Então, Kardec divide em 33 artigos, sou eu que prefiro chamar por artigos, alguns chamam de 33 itens, nos quais ele aborda em cada um uma característica do que seria as penas, entendendo a palavra pena não como punição, mas dentro daquele sentido que a própria teoria geral das penas aqui do nosso direito chama retributivo. Então, da mesma forma, há um elemento retributivo na chamada pena, um elemento educativo, um elemento preventivo, e é isso que Kardec trabalha. Nós temos que observar que a linguagem utilizada por Kardec é uma linguagem do século XIX e valendo-se, digamos, de princípios epistemológicos aplicados às religiões. Então, dessa forma, Kardec utiliza uma nomenclatura em que se coloca a palavra pena, sofrimento, beatitude, gozo, não no sentido teológico, mas no sentido simbólico. Então, quando se fala pena, não se fala em punição dentro de um sentido teológico. Não se fala numa punibilidade, mas como um elemento consequencial das nossas ações. Consequencial. Quando se fala punibilidade ou punição, está se falando de uma ideia de um terceiro aplicando a nós uma sanção. E a lei de Deus não coloca um terceiro. A lei de Deus não coloca um terceiro aplicando uma punição. A lei de Deus tem as suas regras e a transgressão dessas regras, a omissão nessas regras, desculpe, gera uma natural consequência. Essa natural consequência pode ser uma pena, pode ser um gozo, ou seja, é uma consequência. Então, não é uma sanção aplicada por um terceiro, mesmo sendo esse terceiro Deus, então não é uma sanção aplicada, mas uma consequência natural. Tal qual no mundo da física. Se nós colocarmos a mão no fogo, nós queimaremos. A queimadura não é uma punição, a queimadura é uma consequência do ato, uma consequência do ato de ter colocado a mão no fogo. Então, a lógica da justiça divina não é ser justiceira e punitiva, é apenas uma lógica consequencial. Qualquer ação gera uma reação contrária, de igual força,
de igual potência. Então, essa é a lógica da lei de Deus. Então, quando Kardec aqui trabalha com a ideia do Código Penal da vida futura e utiliza a palavra pena, ele não está utilizando a ideia de punição, mas de pura e simples uma consequência do ato. Eu acho que isso é importante nós entendermos para não colocarmos no mesmo nível a ideia de punibilidade, de punição. A lei de Deus, ela não é punitiva. A lei de Deus, ela é, na verdade, preventiva e prevê consequências naturais ante os nossos atos. E a consequência diretamente proporcional ao tipo de ato praticado, ok? Então, feita essa introdução, dada essa explicação, vamos trabalhar, então, essa ideia do Código Penal da Vida Futura, desenvolvido por Kardec, que consta no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Lembrando que o livro Céu e Inferno refere-se à quarta parte, ou o livro quarto do Livro dos Espíritos. O livro quarto do Livro dos Espíritos, que começa na questão 920 e vai até a última questão, 1019, trata das penas e gozos futuros. Trata justamente dos elementos consequenciais das ações por nós praticadas. Então, é uma forma didática que Kardec encontrou para desdobrar as questões constantes no livro quarto do Livro dos Espíritos, certo? Então, vamos conversar lendo cada um dos artigos, dos tópicos, dos itens constantes do Código Penal da Vida Futura. Vamos lá, então. Kardec, ele introduz esse Código Penal da Vida Futura com o seguinte parágrafo: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, ele coloca aqui 33 pontos, de uma forma reduzida. É um resumo. Agora, se nós observarmos, esses 33 pontos estão muito bem desdobrados nos livros constantes da obra de Kardec. Estão muito bem desdobrados no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese. A Gênese veio depois, lógico, a edição da Gênese é depois do Livro Céu e Inferno, mas assuntos tratados no Livro Céu e Inferno foram desdobrados na Gênese. E, principalmente, em diversos artigos dos 12 anos da Revista Espírita, dos 12 anos em que Kardec escreveu a Revista Espírita, ok? Então vamos conversar sobre cada um desses pontos, cada um desses artigos, que é a forma que eu gosto de chamar, do Código Penal da Vida Futura. Então fique à vontade, se houver alguma pergunta e eu conseguir enxergá-la aqui, lê-la a tempo, eu tento responder. Volto a dizer, ora o meu olhar está voltado aqui para o celular em cima aqui, que está conectado no meu canal do YouTube, ora eu olho aqui para baixo, que é onde está conectada o meu Instagram, né? Conectado o meu Instagram. Então, estou aqui com a turma do Instagram, estou aqui com a turma do YouTube. Né? Então, vamos conversar. Peço desculpas já de antemão se eu não conseguir ler todas as observações ou perguntas que vocês fizerem, principalmente aqui do YouTube, que ela aparece na tela e some assim, voando, né? Desintegra. Então, já peço por antecipação as desculpas. Então, vamos para o primeiro ponto, o primeiro tópico, quando então Kardec diz assim:
A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O que está dizendo aqui, então, Kardec, nesse primeiro item, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno? Que eu sugiro, quem tiver o livro Céu e Inferno, que abra e faça o acompanhamento da leitura desses artigos, né, e vão anotando aí os pontos. Aqui ele começa já dizendo a alma ou espírito. Essa primeira observação que ele faz aqui, a alma ou espírito, é porque há uma diferença didática, pura e simplesmente didática, entre espírito e alma. Não são duas coisas distintas, volto a dizer. Kardec faz apenas uma diferença para fins didáticos. E qual é essa diferença para fins didáticos? Na introdução número 2 do Livro dos Espíritos, são 16 introduções. Na introdução número 2, Kardec vai explicar qual o sentido que ele dará à palavra alma que está constante, né, que constará no Livro dos Espíritos. Então, lá na introdução número 2, ele vai dizer que ele vai, sempre que ele usar a palavra alma, ele se refere a um espírito já no corpo físico, ou seja, encarnado, e a alma seria justamente a presença espiritual, ou seja, a alma seria usada no sentido de espírito encarnado. Então, alma e espírito na introdução número 2 são as mesmas coisas? São. Mas quando ele usa a palavra alma, ele se refere ao espírito que se encontra encarnado ou que se encontra ainda sob a influência corpórea, mesmo já desencarnado. Agora, isso fica mais claro quando nós olhamos a questão 134 do Livro dos Espíritos. Na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o que é alma. E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Então, alma e espírito são as mesmas coisas? Sim. Agora, didaticamente, utiliza-se a ideia que a palavra alma aplica-se melhor ao espírito encarnado. E qual é a lógica disso? Quando estamos encarnados, e até nesse mesmo capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando, Kardec faz essa observação. Quando estamos encarnados, nós, espíritos, sofremos influências do corpo físico. Há situações do corpo físico que afetam a estrutura espiritual. Então, quando estamos encarnados, há uma simbiose em que o espírito influencia o corpo influencia o espírito. Há movimentos do corpo que são autômatos, não há um controle nosso. E isso, então, mostra que, estando encarnado, o espírito fica como que obnubilado pela própria estrutura corporal. E o espírito não se mostra inteiramente. Se nós olharmos a questão 383 do Livro dos Espíritos, nós veremos a importância para o espírito de passar pelo estado da infância. Nós veremos na questão 385 do Livro dos Espíritos a observação sobre uma certa transformação ou adequação no período de adolescência. Então, o estar encarnado não dá ao espírito toda a condição de sua manifestação. A estrutura corporal, ela coíbe a plena manifestação de nós que estamos encarnados. Já a palavra espírito pressupõe o ser espiritual já apartado do corpo, ou seja, sem as influências corporais. Por isso é que nesse artigo primeiro, nesse ponto primeiro do que nós estamos estudando, né, dos 33, Kardec começa dizendo a alma ou espírito, porque pode se dar as consequências ainda no estado encarnado, ainda no estado em que o espírito recebe a influência do corpo, e
fora dessa influência do corpo, quando o espírito está completamente absorto das questões corporais. Então, vejam que didaticamente há uma pequena diferença. Didaticamente, em termos absolutos, alma e espírito a mesma coisa, mas em termos relativos, não. E aí então ele diz que o espírito ou a alma sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, que ainda não conseguiu corrigir na vida corporal. É interessante nós observarmos, vou até grifar aqui, não conseguiu corrigir na vida corporal. Isso nos leva, vou anotar do lado aqui, à questão 132 do Livro dos Espíritos e à questão 230 do Livro dos Espíritos. Eu vou anotando aqui, riscando, porque à medida que eu vou lendo também eu estou estudando. Então, algumas coisas eu não percebia e estou falando agora, eu me lembro. Essa questão de não conseguir corrigir na vida corporal. Qual a finalidade de estarmos no corpo? Qual a finalidade de estarmos aqui na Terra? É importante percebermos isso. A questão 132 trata justamente disso. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta feita por Kardec que vai explicar esse detalhe. Por que que nesse artigo primeiro aqui ele coloca que não conseguiu corrigir na vida corpórea? Perguntou-se então aos espíritos, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Encarnação. Não é quantidade de vezes, não é reencarnação, é encarnação. Em outras palavras, por que que um espírito criado no mundo espiritual para viver já evoluído no mundo espiritual precisa passar pela vida corporal? E os espíritos responderam para Kardec, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vejam que interessante. A única finalidade de estarmos encarnados é o progresso. A Patrícia Villemor diz aqui no YouTube, evolução. Sim, exatamente isso. O processo evolutivo perpassa por uma necessidade encarnatória. Porque na vida corpórea, com essas influências do corpo, com as circunstâncias da própria vida material, da vida corporal, nós temos certas ocorrências que não poderiam estar no mundo espiritual, não poderiam existir no mundo espiritual. Nós temos determinados níveis de apegos que no mundo espiritual não teríamos. O próprio processo genealógico, né, ou seja, o processo de filiação, gestação, que é corporal, não se teria no mundo espiritual. Aquela ideia de um ser gerado fisicamente, gerado por uma mãe, pelo pai, dá condição ao pai e à mãe de serem donos, né? Eles dizem meu filho, minha filha, ou nós dizemos, né? Meu filho, minha filha, que traz muitas vezes uma ideia de um pronome possessivo de posse, de poder, de propriedade. No mundo espiritual nós não teríamos isso. Então, quando estamos no mundo material, por exemplo, nós nós vamos amar uma pessoa, um filho, uma filha, mas com aquela ideia de que são nossos, quando na verdade são espíritos completamente apartados de nós mesmos. Então, no mundo material, existem certas circunstâncias que não teríamos no mundo espiritual para testar, para educarmos-nos no processo evolutivo. Então, por isso os espíritos responderam que a finalidade da encarnação, questão 132 do Livro dos Espíritos, é a evolução, o progresso. Daí pode surgir uma questão. Então, quer dizer que no mundo espiritual o espírito não evolui? Aí é que entra a questão 230 do Livro dos Espíritos. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, nós temos ali Kardec perguntando se no estado errante o espírito evolui, ou seja, na erraticidade, se o espírito evolui. E os espíritos respondem que evoluem segundo o seu próprio conhecimento e segundo a sua vontade. Só que na sequência da resposta, os espíritos acrescentam, mas somente o contato com a matéria lhes permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido. Em outras palavras, eles estão dizendo que no mundo espiritual, o espírito evolui, nós evoluímos
teoricamente, em aprendizado, mas somente aqui na matéria, no corpo físico, é que nós podemos exercitar, colocar em prática o conhecimento adquirido. Eles estão dizendo, em outras palavras, que aqui na Terra temos o nosso laboratório das nossas experiências evolutivas. Então, a Terra, a encarnação, é um laboratório de experiências evolutivas. Por isso, então, Kardec aqui no artigo 1º vai dizer que o espírito, a alma, sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corpórea, o que nos coloca a vida corpórea como uma escola e não um campo de punição. Encarnação, reencarnação não é punição. Ninguém reencarna, ninguém encarna para ser punido. Encarna para ter a oportunidade de evoluir. Depois nós veremos os aspectos expiatórios. Então diz aqui, o seu estado feliz ou desgraçado ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, quanto mais se evolui, mais se tem o estado chamemos feliz. Então nós já percebemos por esse artigo 1º do livro Céu e Inferno, que a questão de estar na beatitude ou no sofrimento não é uma imposição externa, não é alguém que escolheu, não é Deus que diz, olha, fulano vai ficar feliz, fulano vai ficar infeliz. A felicidade ou infelicidade, ela é inerente ao grau evolutivo, porque a felicidade é um estado de consciência, é a consciência tranquila, digamos assim. Então, a pessoa, o ser, pode estar com a consciência tranquila e passando por dificuldades. Ele terá tristezas das dificuldades, mas não terá a infelicidade, porque ele está dentro de uma lógica de consciência. O lado seguinte, a pessoa pode estar alegre com acontecimentos materiais, a alegria vem de formas externas, a alegria é uma resposta que nós damos a acontecimentos externos, enquanto felicidade é a resposta que nós damos a questões internas. Então a pessoa pode estar alegre pelos acontecimentos externos e infeliz pelo estado de consciência. Infeliz pelo estado de consciência. A consciência culpada, a consciência pesada, ela gera um estado de infelicidade, mesmo a pessoa estando alegre. Então, alegria, tristezas são respostas nossas a acontecimentos externos. Felicidade ou infelicidade são os sentimentos que trazemos em resposta à nossa condição interna. Então, por isso, o artigo 1º, ou no artigo 1º, Kardec diz que o estado do espírito, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, aqui fica claro que não há uma intervenção divina para gerar felicidade em alguém, para gerar infelicidade em outro, para gerar alegria ou tristeza. E isso é muito importante, porque senão Deus seria injusto. Se Deus dá a alguém a felicidade, a estado de felicidade, dar a alguém, dá ou confere a alguém circunstâncias para gerar somente alegrias e a outro o oposto, circunstâncias para gerar tristezas, Deus não seria justo. As ações de Deus não seriam equânimes. Então, me desculpem os que pensam de maneira diferente, mas não há lugar para um Deus que, pela sua vontade, confere a alguém felicidade, confere a alguém alegrias e confere a outra pessoa tristezas e infelicidades. Não há uma lógica justa em que uma pessoa nasça em sofrimento e outra nasça em beatitude para um Deus que é justo. Então, é preciso perceber que o próprio nascer, o próprio encarnar, traz consigo
consequências de atos passados. Nós falaremos disso mais à frente em outros itens. Por enquanto, estamos ainda no item primeiro. Percebam, são somente 33 itens, mas nós ficamos aqui 20, 30 minutos num item só, porque é algo reflexivo. Veja que nesse primeiro item, nesse artigo primeiro, nós já citamos aqui 3 questões do Livro dos Espíritos, mostrando que não há um apartar das obras. Uma obra vai fazer referência a outra, e principalmente ao Livro dos Espíritos, que é o livro básico, que é o livro fundamental do pensamento espírita. Então, todas as obras de Kardec, nós encontraremos elementos constantes no Livro dos Espíritos, até porque esses outros livros escritos por Kardec são desdobramentos dos livros, dos 4 livros constantes no Livro dos Espíritos. Então, percebamos que o Código Penal da Vida Futura não é para uma leitura cursiva, não é para um correr de olhos, é para uma meditação em cada um dos pontos. Então, nesse artigo 1º, nós vimos, para entender alma ou espírito, a questão 134 do Livro dos Espíritos. Para nós entendermos o não conseguiu corrigir na vida corpórea, nós precisamos da questão 132 e questão 230. Então, percebam que há uma constante interdependência nesses pontos. Aqui estamos estudando, alguma pessoa perguntou aqui qual é o item, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, capítulo 7, exclusivamente o item Código Penal da Vida Futura, em que passaremos e estudaremos cada um dos 33 artigos. Agora estamos estudando o artigo 1º ainda. E eu estou vendo aqui pelo meu reloginho mais ou menos 15 a 20 minutos que nós estamos nesse artigo 1º. Porque é profundo. Estamos tratando de uma análise feita por Kardec depois de anos de estudos, feita essa análise para indicar o elemento consequencial das nossas ações na vida material, na vida corporal. Lembrando, mais uma vez, que o livro Céu e Inferno refere-se às questões 920 até a 1019, que é justamente o livro 4º do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. Eu entendo que o espírita, em especial, deve se aprofundar nesse item, Código Penal da Vida Futura. Porque nós perceberemos aqui que alguns espíritas têm algumas falas que divergem frontalmente do que está aqui no Código Penal da Vida Futura. Há espíritas, por exemplo, que dizem o prazo de sofrimento, estabelece até a quantidade de anos. Há espíritas que dizem que até quanto tempo fica no mundo espiritual, fica X anos. E Kardec deixa claro aqui que não tem nada disso, que não tem nada pré-determinado. E nós veremos que não há como ter pré-determinação da duração das penas. Feriria uma lógica divina. E a gente vê, infelizmente, muitos espíritas tratando desse assunto, apresentando temporalidade definida. Não, a pessoa que cometeu os erros tais terá tantos anos disso. Olha, ficará no mundo espiritual tantos anos para depois encarnar. Não existe determinação prévia. Nós veremos isso, cenas do próximo capítulo, cenas dos próximos estudos, né? Não vou adiantar, para até vocês ficarem aqui nos estudos nos próximos dias, né? Volto a dizer, não sei se farei todo domingo ou se eu entrarei em algum outro dia da semana, mas eu aviso, eu vou começar a postar na minha página do Instagram, olha, tal dia teremos um estudo. Prometo avisar pelo menos com um dia de antecedência, mas a princípio eu quero crer que todos os domingos, aí por volta de 9 horas, ou começando às 10, 9 ou 10, nós seguiremos com o estudo. Mas voltemos aqui. Então vamos agora, depois de toda essa decomposição do artigo, ler novamente. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corpórea ou na vida corporal. O estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ponto. Ótimo. Um artigo perfeito para mostrar para nós que ninguém carrega um fardo maior do que as suas próprias forças, o que vem ao encontro daquilo que Jesus nos ensinou. Meu Pai não coloca fardos pesados em ombros
fracos. E aqui eu chamo a atenção para mais um ponto nesse artigo. Quando ele diz assim, a alma ou o espírito sofrem na vida espiritual as consequências. É muito importante, repito, é muito importante entendermos essa palavra consequência. Por que ela é importante? Porque muitas pessoas utilizam uma ideia de que o sofrimento é imposição feita por Deus, que Deus está punindo a pessoa. E não é isso. Deus não tem um caráter punitivo. As suas leis já prevêem as consequências. Então, se o ato é bom, a consequência é boa. Se o ato é ruim, a consequência é proporcionalmente da mesma forma. Então, precisamos perceber que a justiça de Deus, ela é consequencial. A justiça de Deus é consequencial. Ela não é punitiva. O que eu quero dizer com consequencial? Ação, reação, causa, efeito. Então Deus não fica ali antigamente eu dizia, com um livrinho, uma caderneta, anotando os nossos erros para prever as punições. Hoje eu digo que ele fica lá com um aplicativo, né, um app. Ele não fica com isso. As suas leis já preveem isso. As suas leis já preveem as características. As suas leis não cominam pena. As suas leis apresentam as consequências. Então, se eu cometo um fato, há uma consequência desse fato. A pessoa está perguntando, o livro é o céu e o inferno? Sim, nós estamos estudando especificamente o capítulo 7 e o item específico, Código Penal da Vida Futura. Não estou dizendo que daremos sequência ao estudo do livro como um todo, mas eu creio que esse Código Penal da Vida Futura, composto por 33 artigos, nós ficaremos no mínimo um mês estudando esse Código Penal. No mínimo um mês, certo? Bom, então acho que já entendemos esse artigo primeiro. Acho que já entendemos o conteúdo desse primeiro ponto em que Kardec fala da justiça divina. Nos fala do Código Penal da Vida Futura, que não é um Código Penal punitivo, é um Código Penal consequencial. Causa, efeito, ação, reação. Não é pena de talhão, não é retribuição fortuita. É pura e simplesmente uma característica natural, como eu já disse no início. Se colocarmos a mão no fogo, queimaremos. O queimar é consequência natural de colocar a mão no fogo, e não uma punição por ter colocado a mão no fogo. Eu acho que com esse exemplo fica claro que as leis de Deus não punem, são elementos consequenciais às nossas ações. Ok? Então agora vamos para o artigo 2º. O artigo 2º do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Vamos lá, artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Esse é o artigo 2º. E o que temos nesse artigo 2º? Obviamente, um complemento do artigo 1º. Kardec desdobra aqui falando da proporcionalidade da perfeição ou da imperfeição para as questões consequenciais. Toda imperfeição é geradora de sofrimento. Toda perfeição é geradora de gozo ou atenuante de sofrimentos. Interessante essa forma que Kardec aqui coloca. Muito interessante. Mas vamos primeiro trabalhar nesse artigo 2º a palavra imperfeição. Eu volto àquilo que eu já disse várias vezes em outros estudos. Quando olhamos uma palavra, nós precisamos observar o que ela quer dizer. Não só um sentido de dicionário, não só um sentido dicionaresco. Muitas vezes as palavras tomam uma conotação semântica
que distanciam algumas vezes da conotação etimológica. Então, quando nós olhamos uma palavra, nós precisamos entender o sentido semântico, ou seja, a aplicação, e também tentar compreender alguns elementos da etimologia, da construção da palavra. Então, nós temos numa palavra o radical, temos o sufixo, temos o prefixo. A palavra imperfeição, ela tem um prefixo. Ela tem um prefixo, o prefixo in. Um prefixo in. O que significa o prefixo in? O prefixo in representa a ideia de negação. Vou dar um exemplo. A palavra moral, ela tem lá o seu radical, tem o seu sufixo, tem o seu sentido etimológico, ou seja, valores próprios, morales, valores próprios. Mas quando eu coloco um prefixo, eu dou outro sentido à palavra moral. Por exemplo, se eu colocar o sentido, o prefixo a, e a palavra então passa a ser amoral, não é a artigo, amoral, a prefixo, amoral. O que significa amoral? Desprovido de moral. Ou seja, amoral é que não tem moral. Agora, se eu coloco o prefixo in, que no caso fica resumido à letra I, se eu coloco o prefixo in, fica imoral. O que é imoral? Contrária à moral. É um confronto à moral, contrária à moral. Então, veja, amoral, desprovido de moral. Imoral, veja, imoral, contrário à moral. Então, nesse exemplo, dá para perceber que o sufixo in, ele não quer dizer que ele é o oposto, quer dizer que é um confrontante, quer dizer que é uma negação. Então, quando dizemos imperfeição, é a negação da perfeição. A perfeição continua existindo, mas está sendo negada. Então, quando eu digo imoral, eu estou tirando, estou confrontando, estou substituindo o comportamento moral por um comportamento contrário. Quando eu digo amoral, a moral continua ali existindo, mas ela não está sendo trazida, ou seja, não há uma regra, algo sem uma regra moral. Então, quando dizemos imperfeito, quer dizer que está negando a perfeição. A perfeição não vai ser demovida, a perfeição não vai ser substituída, ela vai ser confrontada, ela vai ser negada. Então, quando aqui está escrito toda imperfeição, está querendo mostrar-nos que nós, muitas vezes, pelo nosso comportamento, nós rompemos com a ideia do aperfeiçoamento. Nós, muitas vezes, pelo nosso comportamento, nós confrontamos a nossa própria perfectibilidade, a nossa própria capacidade evolutiva. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, nós somos imperfeitos. Não, nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. Nós estamos imperfeitos. Por que estamos? Enquanto eu negar a perfeição. Então, Deus não nos criou imperfeitos. Deus não nos criou perfeitos. Deus nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. Então, todos nós temos um impulso natural, todos nós temos um impulso, digamos, inconsciente para nos aperfeiçoarmos, mas ficamos renitentes, ficamos reticentes e não evoluímos, e não nos aperfeiçoamos. Então, a imperfeição não é um ser, a imperfeição é um estado no qual nos encontramos. A Grazi está perguntando aqui no Instagram que estudo é esse. Grazi, nós começamos hoje um estudo do livro Céu e Inferno, mas não do livro todo, estamos estudando o capítulo 7, o item Código Penal da Vida Futura. E estamos no segundo ponto, no segundo artigo. Já fizemos um comentário do primeiro e agora estamos no segundo artigo. Então, se você tiver o livro Céu e Inferno, ou quem aqui tiver, fica convidado, abra o livro e acompanhe. E vamos aí anotando as coisas, tá certo? Como fizemos no estudo que há um tempo do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, vejamos aqui. A completa felicidade, diz Kardec, prende-se à perfeição, sem dúvida. Um ser perfeito tem a consciência tranquila.
E sobre essa ideia da consciência, eu sugiro que nós olhemos a questão 614, estou anotando aqui agora, do Livro dos Espíritos. A questão 614 do Livro dos Espíritos. O que diz essa questão 614 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta nessa questão o que se entende por lei natural. E quando ele pergunta o que se entende por lei natural, os Espíritos respondem, é a lei de Deus. É a lei de Deus. Vejam como eles continuam. Única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Então, vejam, as leis de Deus são para nossa felicidade, as leis de Deus. E eles dizem, ela, a lei de Deus, lhe indica o que deve ou não deve fazer. Veja, o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então percebamos que nessa resposta à questão 614, os Espíritos disseram que a lei de Deus é para a nossa felicidade. Ponto. E que nós forjamos, nós construímos, nós fazemos a nossa infelicidade quando nos afastamos dessa lei. Agora, se olharmos a questão 621, estou anotando aqui também, se olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós teremos a pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Agora, alinhemos as duas questões, a questão 614 e a questão 621. Dizendo os Espíritos que a lei de Deus é para a nossa felicidade. Dizendo os Espíritos na 621 que a lei de Deus está na nossa consciência, olha, a lei de Deus está na consciência, a questão 621. A lei de Deus é para a nossa felicidade. Então, a felicidade está onde? Na consciência. Onde estiver a lei de Deus, estará também a propositura da lei de Deus, que é para a felicidade. Depois, na questão 614, os Espíritos dizem que a lei nos indica o que devemos ou não devemos fazer. Se a lei nos indica o que devemos ou não devemos fazer, e a lei de Deus está na nossa consciência, é na consciência que teremos esse dispositivo de devo ou não devo fazer, me é conveniente ou não. E aí encerro a questão 614 dizendo o seguinte, que o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta, da lei de Deus. Se a lei de Deus está na consciência e o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, a infelicidade é um afastamento da consciência rétida. Ou seja, a infelicidade é um estado de consciência culpada, como a felicidade é um estado de consciência em equilíbrio. Por isso ele diz, então, que toda a completa felicidade se prende à perfeição. E quando um espírito está perfeito, a sua consciência nunca lhe indicará atos imperfeitos, nunca lhe indicará uma culpa, por assim dizermos. Então percebam que esse item número 2, quando trabalhado com a questão 614 e 621 do Livro dos Espíritos, fica muito clara para nós. O Henrique aqui, eu vi que ele postou lá no Instagram essa mesma pergunta, só que desculpa, lá no YouTube, Henrique, só que lá some, viu? A gente, de um segundo, desaparece. Ele colocou aqui, você poderia explicar toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando, a misericórdia divina manda que a cobrança seja suspensa. Essa é uma fala de Chico, Henrique, que vamos chegar nela. Nós temos aqui, não na frase, mas nós temos artigos aqui que vão trabalhar essa ideia da misericórdia. Nós entenderemos isso logo à frente. Mas é preciso entender que essa frase, não vamos deixar em branco, ela vem dentro da ideia de justiça de Deus. Porque veja, nós encarnamos com um conjunto de provas. E aqui estamos exercendo essas provas. Essas provas, muitas vezes, são necessárias para sanarmos determinados comportamentos em existências passadas. Se nós estamos ali no trabalho, no esforço,
Lógico que a cobrança não acontecerá porque está dentro da regra do esforço. Ou seja, olha, eu encarnei com essa situação passada delituosa, eu farei os trabalhos tais na situação presente. E se eu estou trabalhando, estou realmente esforçando-me nesse melhoramento, não há por que imperar essa justiça consequencial, porque estou também cumprindo o trato, ou seja, cumprindo o acordado que eu me esforçarei para sanar esse problema. Então, essa fala de Chico é uma fórmula poética de alto conteúdo verdadeiro. Então, quando ele diz que todas as vezes que a justiça divina vem para nos cobrar a dívida e nos encontra trabalhando, diz a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa. Ou seja, eu estou ali me esforçando para me colocar melhor. Se nós olharmos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Henrique, salvo engano, o item 3, mas se não for o item 3, vai ser o 2 ou 4, tá? Lá temos uma frase muito repetida pelos espíritas que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações, no sentido de domar suas más inclinações. Então vejamos, os esforços. Se estamos nos esforçando no bem, se estamos nos esforçando para nos melhorar, é natural que as dívidas que nós trouxemos de outras encarnações estejam sendo gradativamente, pontualmente acertadas. Primeiro eu preciso me fortalecer para poder quitá-las, e o trabalho fortalece. Tem uma outra história de Chico, Henrique, muito interessante, que diz que uma pessoa chegou a ele e falou assim: Chico, eu fui ao médico, estou gravemente enfermo, e o médico me disse que a minha vida está por um fio. O Chico, todo mineiro, né, todo chiquiano, ele disse assim: meu filho, então trabalha no bem, porque quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Ou seja, a vida está por um fio, mas esse fio pode ser fino ou grosso. Então Chico disse para ele: olha, meu filho, trabalha no bem, que quanto mais se trabalha, mais o fio engrossa. Então veja que tem muito a ver com essa forma poética que ele colocou da misericórdia e da justiça divina. Então essa misericórdia divina não é um benefício que ele oferece a alguns e não a outros. É uma consequência natural do esforço que se faz para que saiamos da situação delituosa, para que o esforço que fazemos para que saiamos da situação delituosa. Então é muito bonita essa frase, mas você verá que quando nós chegarmos no artigo 11 do Código Penal da Vida Futura, até sugiro que você já o leia, você verá que ali nós temos atenuantes e agravantes para as consequências expiatórias. Então fica aqui a sugestão para você ler o artigo 11, que quando chegarmos dele nós vamos desdobrá-lo, mas já adianta bem, e ele está muito ligado a essa frase muito poética e certeira que Chico proferiu, tá certo? Acho que deu uma ideia para a sua dúvida aí que você colocou. Mas sigamos então. Nesse artigo 2º, nós vemos então que quando falamos em felicidade, estamos falando em estado de consciência. Então é necessário que entendamos bem o nosso estado de consciência. É importante perceber que ali na consciência está a felicidade e ali na consciência onde criamos a infelicidade. Voltamos ao prefixo in, negação, estamos negando a felicidade. Então, quando olhamos esse artigo 2º do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, nós veremos que todo o processo de felicidade ou infelicidade é inerente a nós e às nossas ações. E não é inerente a Deus dando alegria ou tristeza para as pessoas, conferindo felicidade ou infelicidade pelas pessoas. É importante isso, porque infelizmente nós temos no conjunto teológico uma figura muito dura para Deus. As pessoas criaram a cultura do medo. Deus precisa ser respeitado porque temos medo dele. E não há um espaço para um ser como Deus, um ser que nós nem de longe conseguimos entender a sua envergadura, não temos sentido
para entender profundamente o Deus, como vemos lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, nós não temos o sentido que nos falta, desculpe, número 10, o sentido que nos falta para entender a natureza íntima de Deus. Mas nós podemos perceber que Deus não pode ser vingativo, porque vingança é um sentimento de seres não evoluídos. Se nós observarmos uma frase de Jesus, que ele dizendo, aquele que lhe bater na face direita ofereça a outra, significa que Jesus está falando da não vingança. Agora, um Deus vingativo? Então Jesus não sabia quem era Deus? Porque Jesus falava da não vingança. Agora ele pede para que não haja vingança e Deus vinga? Não, não há espaço para um Deus vingativo. Não há espaço para um Deus ciumento. Não há espaço para um Deus prepotente. Então criou-se a figura de um Deus muito agressivo, de um Deus ferrenho, e que confronta com todos os ensinos da amorosidade trazidos por Jesus. Então, esse não seria o Deus. Esse é o Deus criado por pessoas, que para impingir o respeito, impingem também, ou para conseguir o respeito, melhor dizendo, impingem a figura do medo. Como representantes de Deus, tem que ser temido. Está aparecendo mais um Deus maquiavélico do que aquele Deus de Spinoza, o Deus da própria natureza, né? Que é interessante, quem puder ler a literatura de Spinoza, é interessante quando ele fala de Deus, né? Dele verificar Deus presente em todas as circunstâncias da natureza. E não aquele Deus maquiavélico, embora Maquiavel não tenha falado nada sobre Deus, estou usando apenas o adjetivo, né, que leva à ideia de ser duro, de ser agressivo, para que tenha medo, para que se tenha medo. E aí até dizia Maquiavel, né, um governante entre ser querido e ser temido, melhor que seja temido. Mas a figura de Deus não é isso. Deus tem que ser querido, amado, e é por justamente amá-lo e querê-lo que a gente cumpre suas leis, e não por medo de sanções, por medo de sanções divinas. Deus não aplica sanção, as suas leis já estão prevendo tudo. Então, volto a dizer, Deus tem uma justiça consequencial e não uma justiça punitiva. E aqui fica claro isso. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por isso mesmo, causa de sofrimento. Uma consciência culpada é altamente aflitivo. A pessoa fica aflita, a pessoa fica inquieta, a pessoa fica angustiada, ansiosa, porque há um incômodo consciencial. Há um incômodo consciencial. E é isso, então, que está aqui no artigo 2º, mostrando-nos que o sofrimento está ligado diretamente ao estado de imperfeição e priva-nos do gozo, priva-nos do entendimento da felicidade. Então é importante perceber isso. O sofrimento não é uma imposição divina. O sofrimento é a consequência da imperfeição. Só isso. E aí eles acreditam, do mesmo modo, toda a perfeição adquirida é fonte de gozo ou atenuante de sofrimentos. Porque no mundo de provas e expiações, pode ser que nós não entendamos o que é o gozo da felicidade. E aí ficamos na ideia do gozo da atenuante do sofrimento. Ou seja, é importante nós percebermos, como alguém escreveu aí, não sei se foi no YouTube ou aqui no Instagram, alguém escreveu, somos os artífices. Sim, nós sempre seremos os artífices da nossa vida. Ninguém, inclusive tem aqui o artigo 21, não vou antecipá-lo, mas lá no artigo 21 nós veremos essa ideia de sermos os artífices. Lá diz, ninguém é responsável pelos erros alheios, só que tem uns detalhezinhos à frente que quando chegarmos no artigo 21 nós vamos desdobrar. Lá no artigo 21 vai dizer isso, que ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então, nós chegaremos lá para entender essas questõezinhas. Mas, em princípio, ou a princípio, não é em princípio, porque não é em tese, a princípio, nesse momento, nós temos que somos os artífices da nossa vida. Muito bem cantado
pelos dois filósofos Renato Teixeira e Almir Sater, quando eles disseram, lá na letra da música Tocando em Frente, cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um de nós compõe a sua própria história. Então é importante, mais uma vez, fitarmos nisso, que, segundo o artigo 2º do livro Céu e Inferno, nós somos os artífices da nossa felicidade, da nossa infelicidade. Basta que trabalhemos mais com a nossa consciência, com a licitude, com a conveniência de fazermos ou não fazermos alguma coisa, de praticarmos ou não praticarmos alguma ação. Então é isso que precisamos perceber nesse contexto de consequências futuras das nossas ações. Não haverá nenhuma consequência deletéria por atos corretos. E não é uma punição. Volto a dizer, não trabalhemos com a ideia de Deus punitivo, porque ele não é. Não é. A história de punição e sofrimento é sempre uma criação humana. Até nos esforços que fazemos, não se pede sofrimento. Quando o próprio Cristo disse, trazendo a figura do profeta Ezequiel, misericórdia quero e não sacrifícios. Está lá em Mateus. Misericórdia quero e não sacrifícios. Então, mesmo nas nossas ações, que nós chamamos sacrificiais, não há o aspecto de dor e sofrimento. Mas vejam como é a cultura, como construímos essa cultura. Muitas vezes as pessoas fazem, e aqui não vai nenhuma crítica, pelo amor de Deus, não faço nenhuma crítica, mas as pessoas fazem alguma promessa, dentro de uma lógica negocial com Deus, faz uma promessa. Senhor, se o Senhor me conferir essa graça, ou atender esse meu pedido, eu subirei as escadas X ajoelhado. Se o senhor me fizer o atendimento dessa graça X, do pedido tal, eu irei a pé a tal lugar. Eu deixarei de comer não sei o quê. Vejam, todas essas promessas são de dor. Eu vou fazer alguma coisa dolorosa. Eu vou fazer alguma coisa privativa. Por que as pessoas não fazem uma promessa assim? Eu ajudarei as pessoas tais. Eu lerei as obras que são mais de evolução, as obras que nos levam a pensar sobre o bem. Por que a pessoa não faz uma promessa de algo que seja útil às outras pessoas? Mas faz uma promessa de algo que seja doloroso para a pessoa. Porque criou-se uma cultura, criou-se uma ideia, isso é antropológico, que é sofrendo, causando a si mesmo sofrimento, que evolui. Agora, o sofrimento não faz evoluir. A dor não faz evoluir. O sofrimento, a dor, são consequências que nos alertam, que nos acordam para dizer-nos que não fizemos algo bom, porque senão estava tudo bem. E aí a gente percebe que a cultura de sofrimento, a cultura de dor, ela é tão forte que, além de colocar em Deus o punitivo, né, o Deus punitivo, além de colocar em Deus essa figura de terrível para ser temido, ainda traz inconsciente a ideia de autoaflição, de autoafligir-se, de autoflagelação, como se fosse um elemento de crescimento e salvação. Então é preciso perceber que, se nós vamos pedir a Deus um atendimento, por que não conversamos assim? Deus, o Senhor atenda meu pedido e eu praticarei o bem assim, assim, assado, farei isso. Mas não, a gente quer colocar algo que nos doa, que nos machuque, em vez de algo que eleve outra pessoa, que ajude outra pessoa. Então, isso é cultural, não é crítica que eu faço, tá? Isso é cultural. Não, na verdade, não se barganha com Deus, mas há uma cultura disso. E a gente respeita a cultura, porque, afinal, cultura é um comportamento, é uma esteira de hábitos que leva a uma cultura. A esteira de hábitos adquiridos leva a uma determinada cultura. Então, quando se observa uma cultura, não se está se criticando pejorativamente, mas nós trazemos. Inconscientemente, trazemos, digamos, de uma forma antropológica, a cultura da dor, a cultura do sofrimento.
a cultura da punição. E colocamos isso em nós, nas nossas ações e sentimentos. E pior, colocamos isso em Deus. Deus não é punitivo, volto a dizer. Deus não é um carrasco. Deus não é um implacável legislador. Deus é a soberana justiça e bondade. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Pensemos nisso. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Ela não é justiceira, ela é justa. E aí, deixando a cada um de nós a liberdade da escolha, cada um de nós estabelece a consequência da escolha. Como dizia o próprio Cristo, aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Como alguns outros dizem, também o Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a colheita é proporcional à semeadura. Por isso o Cristo ter dito, não se colhem figos de abrolhos. Ou seja, não se colhe algo diferente do que se plantou. Então, isso é uma justiça justa e não uma justiça justiceira. E, infelizmente, as pessoas colocam em Deus uma justiça justiceira, uma justiça que vinga, uma justiça que pune. Volto a dizer, Jesus pregava a não vingança e as pessoas criam um Deus vingativo, um Deus que pune a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta gerações, conforme está lá no capítulo 20 do livro Êxodo. Ou melhor seria, irresponsabiliza a própria pessoa em quaisquer das suas encarnações. Nós veremos isso aqui, é o artigo 9 do Código Penal da Vida Futura. Eu estou dando os spoilers dos outros artigos. No artigo 9 nós veremos isso. No artigo 9, nono, nós veremos esse aspecto, que as encarnações são solidárias. Por isso que o Espírito repara as suas ações em quaisquer encarnações, porque as encarnações pertencem ao mesmo Espírito. Então, há uma solidariedade encarnatória do mesmo Espírito. Artigo 11. Então, veja que eu dei um spoiler aqui do artigo 9. Eu dei um spoiler aqui do artigo 9, do artigo 11, do artigo 21, e nós teremos mais, veremos aqui o artigo 7º, interessante, aguardem. No próximo domingo, ou no próximo estudo, nós seguiremos. Hoje paramos por aqui. Hoje nós estudamos o item 1º e o item 2º do Código Penal da Vida Futura, constante no artigo 7º, tá certo? Desculpe, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Fica aqui então, vocês se quiserem seguir conosco o estudo, tentarei no próximo domingo, ou se eu for fazer esse estudo, se eu fizer esse estudo em outro dia ou outro horário, eu me comprometo a um dia antes, pelo menos, colocar na minha página do Instagram o aviso que teremos o estudo do livro Céu e Inferno, lá, tal data, ok? Porque se a gente puder ter outros dias, não precisamos ficar somente nos domingos, ou aos domingos. E então deixamos marcado aqui, aqui hoje, dia 4 de junho, vou anotar aqui, dia 4/6/23, nós estudamos o artigo 1º e o artigo 2º e iremos para o artigo 3º, tá certo? Eu vi algumas perguntas, respondi as que eu consegui ver, outras sumiram, né? Ou subiram e eu não as vi. Se quiserem, tiver alguma dúvida sobre o tópico aqui que nós estamos estudando, e em especial sobre o que estudamos antes, pode mandar, o pessoal pode postar aí no meu Instagram, lá, mandar, como é que o pessoal chama? Direct, né? Pode mandar lá como mensagem do Instagram, e eu tento trazer para o estudo, ou talvez crie uma live específica só para responder a pergunta ou as perguntas que vierem. Vamos, como eu sempre fiz, vamos andando, né? Alguém perguntou aqui qual que é o meu canal no YouTube, Simão Pedro de Lima. Esse é o meu canal, Simão Pedro de Lima. Só digitar lá Simão Pedro de Lima e vai aparecer o canal, tá certo? Qualquer coisa, se não aparecer, me mande uma mensagem e eu dou um jeito de mandar o link, né, da página. Mas fique à vontade, se quiserem encaminhar alguma pergunta, sobre o que nós estamos estudando, como mensagem no meu Instagram, eu tento responder, se for possível ali, digitando. Se não, eu posso marcar um dia e aviso, olha, dia tal, vamos ter uma live só para responder as perguntas que vieram lá desse assunto, ok?
Estamos tentando ao máximo ser informais, como eu sempre fui. Formalidade não faz parte da minha didática de estudo. Então, informalidade plena, e aí vamos tentando construir isso, tá ok? Tá certo? E depois, né, a gente vai informando tudo para vocês. Paramos, então, a partir do próximo estudo, item terceiro, ou artigo terceiro, do livro O Céu e o Inferno. Muito obrigado pela paciência de vocês, de entrarem na página. Vamos tentar fazer essa sequência de estudos para a gente manter esse nosso contato e essa troca de ideias sobre a doutrina espírita. Tenham todos um excelente domingo, tenham todos uma excelente semana que começa hoje, que as bênçãos de Deus se façam conosco, com as nossas famílias, e que sejamos sempre inspirados pelo mais alto para as melhores escolhas, para as melhores ações, e que sejamos fortalecidos pelo nosso Criador nas nossas fraquezas, deficiências, para que sigamos sempre dispostos ao crescimento. Então, que as bênçãos de Deus estejam conosco e na minha mineirice de agradecimento, Deus lhes pague pela paciência e pela atenção. Até a próxima, o nosso próximo encontro.